Ele é um garoto tímido, mas acaba tendo que dormir com todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! No dia em que foi sequestrado, Kimito estava meio adormecido na aula, quando seu amigo o acordou para o almoço. Mas antes que este preguiçoso que vive no sofá consiga sequer processar essa tarefa monumental, um grupo de homens musculosos invade o corredor. Eles agarram este pobre garoto e o retiram da escola como um saco de batatas. Depois ele é deixado em frente a uma academia tão glamourosa que faz o palácio de Buckingham parecer um abrigo de porcos. Uma empregada elegante o cumprimenta e se apresenta como Miyuki. Kimito pergunta se isso é uma pegadinha, mas ela o ignora completamente. Ela explica que essa é a Seiken Girls Academy, uma escola exclusiva e secreta para as filhas das famílias mais ricas do país. Essas meninas foram tão protegidas do mundo real que suas habilidades sociais são praticamente inexistentes. Elas nunca viram um celular, comeram fast food ou sequer conversaram com um homem que não fosse o mordomo de 70 anos delas. Então Kimito é levado para a diretora, uma mulher atraente chamada Maria, que revela a bomba. As garotas desta academia são excluídas sociais e não têm ideia de como é o mundo de uma pessoa comum. Após a formatura, eles entram no mundo real e perdem completamente a cabeça quando enfrentam a vida normal e mundana. Então, a escola elaborou um plano brilhante e totalmente não insano. Abduzir um cara aleatório para ser um exemplo de showman. Um plebeu vivo e respirando para as garotas estudarem e analisarem como um inseto esvoaçante em um laboratório. Kimito, ainda tentando processar seu próprio sequestro, não consegue entender por que foi escolhido para essa missão ridícula. Como uma completa psicopata, Miyuki explica que eles precisavam de alguém perfeitamente mediano, um cara sem talentos especiais que não representasse ameaça à pureza das garotas. A escola até conduziu uma verificação de antecedentes detalhada de Kimito nos últimos 6 meses. Eles concluíram que como Kimito está sempre saindo com os meninos, ele deve não ter interesse no gênero oposto. You are gay. Esta revelação deixa o orgulhoso conhecedor de coxas completamente horrorizado. Kimito tenta desesperadamente negar essa acusação e insiste que é heterossexual, mas Maria e Miyuki o confrontam com um ultimato. Ele pode ou aceitar o papel gay, ou terão que remover seu pequeno instrumento para garantir a segurança dos alunos. Diante de uma escolha entre uma mentira inofensiva e uma ameaça muito real de castração, Kimito toma a única decisão lógica. Ele opta pela mentira inofensiva e confirma seu profundo e apaixonado amor por físicos masculinos musculosos. Em seguida, ele é imediatamente levado para uma sala de aula cheia de garotas curiosas com coxas lisas como manteiga. Antes que Kimito possa sequer ajustar seu instrumento biológico, uma bela loira chamada Reiko avança com seus juggernauts e se apresenta como a presidente da turma. Esta menina é a personificação da graça e da educação, mas a resposta de Kimito é, no mínimo, desajeitada. As garotas ficam completamente fascinadas por esse comportamento commoner e começam a sussurrar e fofocar entre si. Mas no momento em que o telefone dele toca, todas as garotas da classe perdem a cabeça. Miyuki rapidamente assume o controle da situação e garante às garotas que é apenas um aparelho eletrônico. Ela explica que é usado para contatar outras pessoas, ou no caso de Kimito, assistir a vídeos de coxas na internet. As garotas aristocráticas tratam o dispositivo como um artefato alienígena, enquanto Kimito fica ali em completo espanto. Mas sendo a responsável, Rico, a loirinha, se voluntaria para a tarefa assustadora de devolvê-lo. Ela se prepara para essa missão como se fosse uma cúpula diplomática, escrevendo uma carta de agradecimento, decorando uma caixa e colocando chocolates dentro, tudo isso só para devolver um telefone. A pobre garota com juggernauts enormes está tão nervosa que quando finalmente o entrega a Kimito, ela quase desmaia do choque cultural absoluto. Agindo rapidamente, Kimito tem que segurá-la apenas para impedir que ela caia de cara no chão. Justo quando ele pensa que não pode ficar mais estranho, uma garota de cabelo curto chamada Aika o surpreende e o arrasta para o jardim. Ela tenta desesperadamente beijar Kimito enquanto ele luta para controlar essa pequena estranha. Acontece que Aika ouviu um boato de que beijar um plebeu lhe concederá um desejo. Kimito diz repetidamente a ela que isso não passa de bobagem. Mas sendo um cara, ele decide brincar com ela. Ele diz a Aika que se ela pular 3 vezes e latir como um cachorro, seu desejo se tornará realidade. Para sua total descrença, essa maluca realmente começa a pular e latir, desesperada para realizar seu desejo misterioso. Ela até rola pelo jardim por isso. Mas justo nesse momento, Reiko aparece com suas amigas, preocupada com a segurança de Kimito. Neste momento, a Aika não responde. Ela simplesmente se levanta e corre freneticamente para longe do jardim, totalmente envergonhada. Acontece que a Aika nunca fala com ninguém na escola, pois é extremamente insegura. Mais tarde, Miyuki mostra a Kimito seu novo quarto, que vem com uma camada extra de segurança para mantê-lo seguro das garotas empolgadas à noite. Para seu choque, o quarto é uma réplica exata do antigo, até os pôsteres de coxas lisas como manteiga nas paredes. Como ele não tem permissão para ser um homem hétero nesta escola, Kimito os arranca freneticamente em pânico. Antes de sair, Miyuki informa que agora é sua empregada pessoal, mas deixa bem claro que não tem intenção de realmente ajudá-lo porque o acha estranho. Assim que Miyuki sai, Aika irrompe em seu quarto, furiosa porque seu desejo não se realizou. Ela continua gritando com Kimito, mas de repente é distraída pelos artefatos plebeus em seu quarto. Aika revela seu desejo mais profundo de se tornar popular e fazer amigos, mas sua personalidade direta sempre atrapalha. Vendo uma oportunidade, Kimito propõe um acordo. Ele promete ensiná-la sobre a cultura plebeia se ela ajudá-lo a navegar na academia. Ele então lhe entrega um controle de videogame e em poucos minutos ela está viciada no jogo. Tecnologia! Animada para perseguir seu sonho, Aika sugere que elas criem um clube de plebeus, onde recrutarão mais e mais garotas ao longo do tempo. Após um momento de hesitação, Kimito concorda e Aika fica cheia de uma alegria que não sentia há anos. Mais tarde naquela noite, Kimito sobe ao palco para explicar como uma pessoa comum vive sua vida. As meninas aristocráticas o bombardeiam com perguntas e Kimito hesitante explica coisas como passagens de trem para os alunos maravilhados. Vendo a verdadeira empolgação no rosto dos colegas, Aika sente um lampejo de esperança de que talvez ela finalmente possa se encaixar e se tornar a garota popular com a qual sempre sonhou.
No dia seguinte, Kimito é acordado rudemente por sua empregada pessoal, Miyuki. Ela não perde tempo em lembrá-lo de quanto ela odeia suas novas obrigações, o que naturalmente deixa Kimito assustado. Miyuki explica que, como sua empregada, ela deve ajudá-lo a se vestir, mas isso é demais para o garoto aguentar. Por um breve momento, ela até duvida se Kimito é realmente um homem heterossexual, mas ele eventualmente se rende e deixa a empregada vesti-lo. Para evitar se tornar uma atração principal no show de aberrações dos plebeus, Miyuki aconselha Kimito a usar a porta dos fundos para chegar à aula. Aparentemente, sua simples presença causa um nível de empolgação geralmente reservado para bandas de garotos e pizza grátis. Mas é claro, até a porta dos fundos não é segura. Ele imediatamente se depara com Aika. Os dois então caminham juntos para a aula, onde Aika declara que também usa a porta dos fundos, pensando que isso é algum tipo de segredo dos jovens descolados. Ela então lembra que as atividades do Clube dos Plebeus começam hoje. Um clube que ele basicamente inventou na hora para gerenciar sua busca frenética por relevância social. Ao longo do caminho, Kimito tenta fazer um acordo com Aika. Ele ensinará a ela os sagrados modos do povo comum se ela explicar como essa academia meio maluca realmente funciona. Aika está surpresa que ele a tenha convidado em vez da abelha rainha da escola, Reiko. Como Kimito tem a graça social de um trem desgovernado, ele explica que Reiko é simplesmente fofa demais e o deixa nervoso, enquanto Aika não. Isso lhe rende um tapa bem merecido e a pequena pestinha se afasta furiosa. Assim que chegam à sala de aula, são interceptados pela impecável Reiko. Ela cumprimenta tanto Kimito quanto seu amigo excêntrico. Apesar de Aika continuar sendo a excluída social que geralmente é, Reiko propõe uma festa de boas-vindas para Kimito após a aula, e ele concorda nervosamente. A sugestão é cheia de elegância e boas intenções e imediatamente causa um choque de ciúmes em Aika. Durante a aula, Reiko absorve todos os elogios do professor e até mesmo de seus colegas aristocráticos irritantes, deixando Aika isolada mais uma vez. Mas quando Aika tenta o salto, ela acaba em uma posição que os meninos parecem adorar por algum motivo. Enquanto a pobre garota senta sozinha, machucada e espancada, Kimito recebe a atenção molhada de outras garotas, esperando que elas consigam alguma ação de plebeu na cama. Momentos depois, Kimito se encontra na festa de boas-vindas, que é dolorosamente chique para seu gosto. Quando chega a hora de pedir comida, ele não entende um único item e simplesmente pede comida japonesa. No entanto, as empregadas chegam com um copo de miojo, cortesia de seu arqui-inimigo, Miyuki. O gesto parece menos uma refeição atenciosa e mais uma provocação passivo-agressiva à sua posição social. Mas Reiko e as outras garotas ficam completamente perplexas com o conceito de macarrão instantâneo, encarando o pote como se fosse um artefato alienígena. Kimito explica que apenas adicionar água quente irá cozinhá-lo, uma revelação que explode suas mentes estúpidas e protegidas. Ele oferece uma prova, e as meninas apresentam ansiosamente suas melhores tigelas de porcelana e colheres de prata. Elas ficam instantaneamente viciadas no sabor, enquanto seus rostos se iluminam com a pura alegria de descobrir comida processada barata. Enquanto isso, Aika é vista comendo sozinha, murmurando para si mesma que prefere a solidão. Mais tarde naquela noite, todos se vestem para a festa de dança, onde Reiko faz um brinde a Kimito. Uma banda completa de metais começa a tocar, e os alunos começam a dançar como um enxame de mosquitos. Reiko percebe que Kimito está desconfortável e pergunta o que há de errado. Ele admite que não sabe dançar, pois não é exatamente um passatempo comum no mundo das pessoas normais. Mas, vendo sua decepção, Kimito relutantemente concorda em tentar. O que se segue é um espetáculo de movimentos desajeitados e descompassados que as outras meninas confundem com passos de dança autênticos de plebeus. Ele quase manda Reiko voando, o que poderia ter sido desastroso, mas consegue pegá-la em um mergulho dramático. Por alguma razão inexplicável, essa performance caótica recebe aplausos de toda a sala cheia de garotas bobas. Kimito finalmente se encontra com Aika para a reunião do Clube dos Plebeus. Ela fica brava com ele por estar atrasado, mas Kimito explica que foi detido pela festa de boas-vindas infernal. Aika está ansiosa para começar sua transformação em uma garota popular e pergunta para que servem os livros. Kimito explica que são mangás, mas a pestinha não faz ideia do que é isso. Ele explica como lê-los e Aika mergulha, ficando completamente absorta na história. Ela passa horas e horas folheando os livros de mangá, sem perceber que Kimito a observa com um olhar interessado. Sua inocência está à mostra enquanto ela começa a acreditar que as histórias exageradas são reais. Aika acha que todos os adolescentes comuns devem ter superpoderes, então agora ela quer se tornar uma psíquica sobrenatural e escravizar o plebeu para satisfazer seus desejos noturnos. Kimito nunca encontrou alguém tão bobo, então ele decide trollar essa garotinha e entra na brincadeira. Ele ensina a ela como invocar seus poderes e Aika imediatamente os coloca à prova, tentando parar o tempo. Enquanto ela fica confusa, Kimito, o mestre das pegadinhas, finge estar congelado no lugar. Convencida de que possui habilidades divinas, Aika o provoca e pula pela sala com pura alegria. Ela levanta a saia na cara de Kimito e até se inclina para dar um beijo nos lábios, mas o pobre garoto não consegue lidar com a pressão e perde o personagem. Aika pensa que só pode parar o tempo por 1 minuto, mas então Kimito revela que estava apenas brincando com ela. Mais uma vez, a furiosa Aika acerta um forte uppercut no rosto dele. Enquanto isso, Reiko está tomando um banho quente com seus enormes seios, sonhando com uma noite quente com Kimito. Mas assim que ela abre a porta para sair, ela esbarra em Kimito, que consegue ver cada curva do seu corpo majestoso. Depois de um momento de constrangimento, ele pede desculpas profusamente e foge como uma criança assustada. No entanto, Reiko está completamente apaixonada por ele e começa a corar descontroladamente. No dia seguinte na aula, os dois se sentam juntos, onde Reiko está nas nuvens, secretamente sonhando em se casar com ele. Como sua inocência foi comprometida na noite passada, Reiko quer se entregar a Kimito e age como uma completa boba, deixando toda a classe chocada. O dia começa na academia de garotas Seikan, onde Kimito é acordado por sua inimiga mortal, a empregada Miyuki. Ela revela que os pais de Kimito concordaram em fazer com que ele se tornasse gay em troca de uma reforma completa na casa e um banheiro maravilhoso. Ela então pega o celular de Kimito e tenta mandar uma mensagem para os pais dele, confessando o quanto ele gosta de homens musculosos. No entanto, o garoto paranoico a impede a tempo.
Como de costume, Kimito se senta para o café da manhã, constantemente sob os olhares atentos das garotas. Ele há muito percebeu que a privacidade é praticamente inexistente para ele nesta academia. Em busca de um pouco de solidão, ele se senta sozinho no pátio da academia, onde percebe uma pequena garota furiosamente rabiscando equações matemáticas complexas no chão. Ela está completamente em seu próprio mundo, quase como se estivesse sob efeito de narcóticos. Curioso, Kimito se aproxima dela, mas de repente a garota começa a tirar suas roupas enquanto rabisca na posição mundialmente conhecida. Kimito imediatamente cobre a garota, mas nesse momento ele nota algumas garotas se aproximando deles. Agindo rapidamente, ele leva a garota para o seu quarto. Kimito descobre que o nome dela é Hakua e ela é uma verdadeira gênia da matemática, que se perde em equações e às vezes esquece coisas básicas como suas roupas. Hakua admite que não consegue se vestir adequadamente, então Kimito relutantemente intervém para ajudar. É um momento realmente constrangedor, mas necessário porque Hakua tem necessidades especiais. Após uma troca breve, mas bizarra, Hakua menciona que está com fome. Então Kimito, o supremo plebeu, prepara um pouco de ramen instantâneo. No início, a garota aristocrática parece hesitante com essa comida plebeia, mas eventualmente decide experimentá-la. Em segundos, Hakua devora a tigela inteira e, sem mais delongas, deita-se no chão para dormir. Assim que Kimito se inclina para acordá-la, ela desperta de repente e imediatamente começa a rabiscar equações em sua mesa. Hakua novamente começa a tirar suas roupas. Assim que Kimito tenta controlar a situação, Aika rompe na sala. Ao ver Kimito segurando Hakua junto com sua roupa íntima descartada na mão, Aika chega à conclusão mais maluca, achando que ele é pior do que R. Ali mais tarde, Kimito acompanha Hakua ao seu laboratório, um edifício gigante dedicado a matemáticos e cientistas. A empregada de Hakua explica que ela é uma criança prodígio, cujos insights matemáticos são tão valiosos que devem ser fotografados imediatamente. Cientistas de todo o mundo usam seu trabalho como inspiração, o que deixa Kimito genuinamente surpreso. Quando a empregada tenta levar o almoço para Hakua, Kimito a tranquiliza dizendo que deu a ela um pouco de macarrão instantâneo. Isso choca a empregada porque Hakua se recusa a comer qualquer coisa que não seja sua comida sem graça habitual. Mas assim que ele tenta sair, a menina segura na manga de Kimito e pede para ele ficar com ela. Ele gentilmente a tranquiliza que ela pode visitá-lo a qualquer momento, enquanto a empregada bate a cabeça em descrença, já que Hakua está muito à vontade com Kimito. Naquela noite, a empregada de Hakua compartilha o incidente com seus amigos sobre como ela finalmente estava confortável com outro ser humano. Todos eles parecem genuinamente felizes por Hakua, mas como ela é apenas uma garotinha, eles decidem manter um olhar atento sobre Kimito. No dia seguinte, Kimito é escoltado para a aula por sua principal companheira, Reiko, que está completamente apaixonada por ele. Mas antes que ele possa responder, o grupo é acompanhado por Karen Jinryao, uma garota alta com cabelo preto marcante e um acessório permanente de katana. Ela tem uma aura de mentalidade Sigma, mas quando um pequeno inseto aparece em sua visão, Karen fica apavorada e tenta despachar o inseto com sua espada. Para os espectadores horrorizados, parece que ela está atacando Kimito. Ele tenta explicar a situação para eles, mas Karen mantém a farsa e o chama de inseto e o desafia para uma batalha. Ela começa a persegui-lo e ataca-o com um golpe, mas Kimito mal consegue escapar. No entanto, Karen lança uma rajada de cortes de espada que acabam rasgando os uniformes de todas as garotas ao redor, deixando-as em roupas íntimas. Enquanto todos estão aterrorizados, Reiko parece gostar disso ainda mais quando o próprio uniforme de Kimito também é despedaçado. As garotas aristocráticas ficam profundamente envergonhadas com isso, fazendo com que Karen fique furiosa e ataque Kimito. Diante de uma acusação boba de ser imundo, Kimito é forçado a tomar a ofensiva em vez de fugir dela. Neste confronto brutal, Kimito fica de pé sobre Karen enquanto suas calças se desintegram em moléculas. Seu ding-dong fica pendurado bem na frente de seu oponente. Após esta peculiar confrontação meio despida, Karen fica impressionada com a força inesperada de Kimito e se pergunta como um plebeu poderia derrotá-la em uma batalha. No entanto, ela está determinada a vencer e desafia Kimito para uma revanche. Mais uma vez, suas roupas restantes são cortadas, deixando-a em sua roupa íntima. Convencida da grande diferença em seus poderes, Karen declara dramaticamente que se tornará assistente de Kimito de agora em diante. Ela promete servi-lo até se tornar forte o suficiente para derrotá-lo. Com isso, Karen se firma como provavelmente o membro mais intenso do círculo de amigos em crescimento de Kimito. Mais tarde nos corredores, os outros estudantes sussurram impressionados sobre o plebeu que conseguiu domar a formidável Karen, transformando-a em sua seguidora devota. A cena então muda para o quarto de Kimito, que agora se tornou a sede não oficial do Clube dos Plebeus. Aika está lá, compartilhando seu grande plano com Kimito de dar uma festa para finalmente se tornar a garota mais popular da turma. Kimito acha que é uma ideia decente, mas aponta o problema logístico. Eles precisarão de muitos telefones para convidar todos. Nesse momento, Hakua, o prodígio infantil, aparece do nada. Ela se acomoda confortavelmente no colo de Kimito como se ele fosse seu guardião. Em seguida, ela se oferece para construir os telefones necessários em seu laboratório, resolvendo o problema instantaneamente. Ao ver a proximidade natural entre Hakua e Kimito, Aika não consegue esconder sua inveja. Sua irritação só aumenta quando Karen entra na sala e declara formalmente que agora ela pertence a Kimito. Ela planeja passar o máximo de tempo possível com ele até estar forte o suficiente para uma vitória verdadeira, o que soa como se ela precisasse de um pouco de ground and pound. Garoto, a conversa é abruptamente interrompida por uma Aika cada vez mais ciumenta. Ela pergunta rudemente a Kimito por que ele é tão gentil com todos os outros, mas não com ela. No entanto, Kimito garante a ela que seus sentimentos são puros, o que o faz agir de forma tão direta com ela. Tomada pela vergonha, Aika sai correndo do quarto e solta um grito frustrado no corredor, apenas para ser parada por uma empregada que lhe entrega uma caixa. Aika volta para o quarto com um pacote, revelando telefones móveis personalizados que Hakua havia construído para eles. Como os dispositivos não estão conectados à internet, Hakua se voluntaria para invadir a rede Wi-Fi da academia. Aika agora está encantada de alegria graças ao pequeno gênio e sugere que eles tirem uma selfie juntos. Enquanto ela tenta tirar uma foto de si mesma, Kimito e Hakua, Karen timidamente admite que também quer estar na foto.
É um momento pequeno e estranho, mas marca a formação oficial dos membros principais do Clube dos Plebeus na Academia Seikain. No dia seguinte, Reiko e seus amigos encurralam Kimito na aula, esperando passar algum tempo com ele. Ela o convida para uma festa do chá em seu quarto, uma distração para fazê-lo se apaixonar por seus airbags gigantes. Uma das amigas dela quase revela suas verdadeiras intenções, mas Reiko imediatamente cobre a boca dela. Antes que Kimito possa até mesmo processar o convite, Aika entra em cena como um pássaro territorial, agarrando o braço dele e lembrando-o de que eles têm uma reunião urgente do Clube dos Plebeus. Quando as outras meninas a pressionam por detalhes, Aika se fecha, muito tímida para explicar as atividades estranhas do clube. Sem mais explicações, ela arrasta Kimito para o corredor e o lembra do plano deles, que Kimito nem se lembra de ter feito. Uma vez lá dentro, Kimito pede desculpas a uma Reiko desapontada, que relutantemente lhe deseja boa sorte. Enquanto isso, de volta ao quarto de Reiko, suas amigas já estão fofocando sobre o quão próximos Kimito e Aika têm estado ultimamente. No entanto, Reiko insiste que, já que Aika é uma garota teimosa, Kimito está apenas aconselhando-a sobre como ser mais amigável. Mas as garotas fofoqueiras não estão interessadas em uma explicação tão saudável e sugerem que Kimito e Aika devem na verdade ser um casal. Reiko tenta controlar suas emoções e agarra a cadeira porque ela quer um pedaço daquele Kimito. No entanto, suas amigas até sugerem que Aika já deve ter beijado Kimito no quarto dele, já que eles estão sempre juntos. A própria ideia faz a romântica e incurável Reiko ficar perdida em pensamentos. Dominada pelo ciúme e desespero, ela solta um grito dramático e sai correndo da sala em lágrimas, deixando seus amigos completamente perplexos. Enquanto isso, Kimito e Aika estão apenas planejando uma festa para toda a escola, fazendo uma lista de todos os alimentos e bebidas típicos para servir. De volta à sala de aula, Kimito percebe que uma das amigas de Reiko está chorando como uma flor de pêssego e decide bancar o herói. Enquanto isso, Reiko também está chorando muito e vestindo o mínimo de roupa possível. Nesse momento, Kimito bate à sua porta perguntando o que está acontecendo, mas Reiko insiste que não pode falar com ele. Mas depois de alguma persuasão gentil, a fábrica de leite finalmente abre a porta. No momento em que eles se olham nos olhos, ambos percebem que Reiko se parece exatamente com Bonnie Blue e ficam assustados ao mesmo tempo. Momentos depois, eles compartilham uma xícara de chá e ela confessa como perdeu a paciência e gritou com sua amiga. Kimito ouve sua história pacientemente e ao ver as lágrimas em seus olhos, ele se determina a consertar essa besteira. Ele então volta para seu quarto, esperando por um pouco de silêncio, apenas para encontrar a irritante Aiko esperando por ele. Acontece que ela estava espionando todo o melodrama e já está completamente ciente do que está acontecendo. Kimito quer ajudar Reiko a qualquer custo e começa a elaborar um plano. Aiko percebe que ele precisa de apoio emocional. Então, em um movimento surpreendentemente altruísta, ela sugere que eles redirecionem os planos de festa para animar Reiko. Ela até se voluntaria para usar seus acessórios de festa para esta missão, mesmo que eles tenham planos diferentes. Kimito fica comovido com seu sacrifício e diz a ela que ela é genuinamente uma boa pessoa no fundo. Envergonhada com este elogio, Aiko dá uma cabeçada nele antes de sair da sala embaraçada. No dia seguinte, o grande plano de reconciliação entra em ação. Kimito reúne todas as garotas e anuncia uma festa especial de experiência comum. Nesse momento, Reiko entra, mas ela não está com seu comportamento habituado de sempre. Ela está vestida com roupas casuais, uma roupa perfeitamente comum, deixando seus colegas de classe maravilhados. Ela transformou sua voz, estilizou seu cabelo de forma diferente e até aplicou maquiagem como uma garota comum. Nesse momento, Reiko pega um smartphone do bolso e envia uma mensagem de texto. A vibração assusta um de seus colegas de classe e ela diz a todos para abrirem suas carteiras para um presente surpresa. Todos eles têm um smartphone novinho em folha, e Reiko até ensina como usá-lo. Ela então pede desculpas sinceras à sua amiga por mensagem de texto, como uma namorada tóxica. As duas passam por um ciclo de ovulação emocional e resolvem sua desavença com uma selfie constrangedora. Logo, toda a turma está obcecada com seus novos gadgets, deixando o papai Kimito radiante de alegria. Mais tarde, Reiko agradece a Kimito por ajudá-la a consertar as coisas com sua amiga. Kimito está apenas feliz por poder ajudar, mas Reiko já está planejando confessar seus sentimentos. Infelizmente, o idiota interrompe para explicar que toda a festa foi na verdade a ideia da Aiko. Ele acrescenta que Aiko queria dar uma festa para si mesma, mas decidiu ajudar Reiko em vez disso. Esta é a pior coisa que ele poderia ter dito quando Reiko estava prestes a engolir seu instrumento biológico. Ao ouvir que Aiko era o cérebro por trás deste grande gesto, Reiko entra em um estado de frenesi. Ela sai correndo com lágrimas nos olhos e vai direto para o quarto de Kimito, onde Aiko está relaxando e lendo histórias em quadrinhos. Sem se segurar, Reiko declara o quanto odeia Aiko e até a chama de idiota. Aiko imediatamente se levanta e responde, dizendo que Reiko deveria estar agradecendo a ela. Em segundos, as duas estão em uma luta de luta livre completa na cama de Kimito. Enquanto isso, Kimito só consegue olhar para elas, fascinado pelas coxas delas, se esfregando uma na outra. Quando ele finalmente sai disso e tenta intervir, é recebido com uma almofada batendo em seu rosto. Depois que Reiko vai embora, Kimito e Aiko têm um momento tranquilo. Aiko abre seu coração sobre o passado, explicando que costumava ser como as outras garotas. Mas, na quarta série, uma doença grave e febre alta mudaram tudo, porque quando acordou, algumas de suas memórias haviam desaparecido e sua personalidade havia mudado. Ela diz a Kimito que não se importa com a briga com Reiko.
porque pelo menos agora ela tem os videogames e mangás dele pra lhe fazer companhia. Assim que o clima fica sentimental, Karen e Hakuya entram de repente, cada uma segurando formulários para se juntar oficialmente ao clube dos plebeus. Momentos depois, Reiko também chega e exige se juntar ao clube. Enquanto Kimito se levanta para lidar com a situação, Aika se recusa a deixar suas rivais entrarem em seu clube exclusivo de 2 pessoas. No entanto, Kimito quer que todos sejam incluídos, e Reiko agradece a ele com suas coxas. Infelizmente, o momento doce rapidamente se transforma em caos. Reiko e Aika começam a discutir. Hakuya de repente se inspira e começa a rabiscar equações na parede, e Karen tenta tirar uma foto dela. No meio dessa confusão, Miyuki entra com uma tesoura gigante para castrar o Ding-Dong de Kamito. Em um esforço desesperado para salvar sua masculinidade, Kamito coloca um vídeo de homens musculosos e confessa em voz alta seu amor por caras barbados. Essa declaração faz todos pararem, deixando as garotas completamente chocadas e confusas. Na próxima cena, vemos uma estação de rádio esterilizada e a prova de som em vez da academia. Esta garota é Eri Hanai, uma famosa cantora e dubladora que também é amiga de infância de Kimito. Ela acabou de terminar uma transmissão de rádio, mas não parece muito feliz com isso. Eri recebe uma mensagem de Kimito, que aparentemente elogiou sua voz de uma maneira que só ele poderia tornar irritante. De volta à Academia Seikain, Kimito acorda com uma visão familiar, um pequeno gênio nu dormindo profundamente em sua cama. Ele ajuda a garota a se vestir, e eles vão para a cozinha. Como esse cabeça de batata não tem nada além de batatas na geladeira, ele começa a descascá-las enquanto Hanai aguarda educadamente ao seu lado. Enquanto Kimito amassa as batatas, ela se junta a ele para fazer um bolo de batata. Ele está genuinamente impressionado ao ver o gênio certificado lutando com o simples ato de cozinhar. No entanto, o esforço mental é demais para ela, pois Hanai de repente tira a roupa e começa a rabiscar equações complexas por toda a parede. O pobre rapaz faz tudo o que pode para evitar que a situação fique mais constrangedora. Depois do lanche, Hakuya confidencia a Kimito sobre como ela nunca teve uma infância adequada. Quando Kimito pergunta o que ela fazia enquanto crescia, Hakuya afirma que fazia muitos diagramas de circuito de unidade central de processamento. Ao ouvir isso, ele lhe faz algumas adivinhas bobas sobre sapos, mas ela não consegue adivinhar a resposta certa. Como a gênia está acostumada a saber tudo, ela se recusa a desistir. No entanto, ela não consegue desvendar a pergunta do plebeu e acaba se irritando com ele. Mais tarde, enquanto escolta Hakuya de volta ao seu laboratório, ele nota um bicho de pelúcia feito à mão que se parece exatamente com ele, mas ela rapidamente empurra Kimito para fora de seu quarto e bate a porta em vergonha. Enquanto isso, os outros membros do clube dos plebeus estão realizando um conselho de guerra secreto. Reiko, Karen e Aika se reuniram para discutir o que chamaram de problema Hakuya. Elas estão fervendo de ciúmes por causa da atenção que Kimito dá à pequena gênia, reclamando que Hakuya tem um método infalível para conseguir o que quer. Sempre que Kimito a ignora, ela simplesmente tira a roupa e começa a rabiscar nas paredes, um ato que imediatamente chama sua atenção. Por um momento, Reiko se pergunta se ela também deve se despir na frente dele, ansiosa para dar uma mordida naquela cenoura plebeia. Karen parece ter alguns sentimentos por Hakuya e está decidida a eliminar Kimito a qualquer custo. Eventualmente, as garotas chegam a um acordo. Elas precisam derrotar Hakuya para que Kimito fique sozinho. Mais tarde, elas esperam por Hakuya dentro do quarto de Kimito, como um grupo de ex-namoradas apegadas. Mas quando ela chega procurando por Kimito, fica decepcionada ao encontrar o quarto vazio. Quando ela se vira para sair, Karen bloqueia a saída e as garotas insistem que podem se divertir juntas como amigas, mesmo sem Kimito. O que se segue é uma tentativa dolorosa e constrangedora de forçar uma amizade. As meninas oferecem chá e doces, que ela ignora completamente em favor de ler um mangá. Karen até tenta alimentá-la, mas Hakuya não cede. Mesmo depois de se vestir como Kimito, o plano dela falha completamente. Após várias tentativas frustradas de provocar uma reação, Reiko pede a Miyuki para trazer a comida favorita de Hakuya. Isso finalmente chama a atenção dela e a garotinha concorda em comer. Agora, claro, uma Hakuya bem alimentada é uma Hakuya inspirada. Ela tenta tirar a roupa e a parede se torna sua tela novamente. As meninas tentam pará-la, mas é como tentar argumentar com um furacão. Quando Hakuya finalmente se cansa e adormece, as meninas estão mental e emocionalmente exaustas. Elas olham para a garota adormecida, depois para a parede coberta de equações, e finalmente entendem o cansaço extremo que Kimito deve sentir todos os dias. Logo em seguida, a empregada de Hakuya chega para levá-la de volta ao seu laboratório. Depois de acordá-la, a garotinha anuncia orgulhosamente que passou o dia com suas novas amigas, um comentário que faz o coração das 3 garotas derreter. Antes de partir, Hakuya faz à turma o enigma do sapo idiota de Kimito. Enquanto a loira e a morena ficam perplexas, Aika, a ruiva, responde corretamente. O rosto da garotinha se ilumina ao perceber que Aika tem algo mais do que apenas balões brilhantes. No dia seguinte, Kimito está conversando com uma garota que parece estar brava com ele. Acontece que ele está jogando um simulador de namoro em seu console portátil. O principal interesse amoroso do jogo é dublado por sua amiga de infância, Eri Hanai, e ele flerta com a personagem 2D como um clássico beta. Bem quando ele está prestes a beijar a tela, Aika entra no quarto e percebe esse esquisito conversando com uma garota virtual. Por um momento, ela fica furiosa com ele por falar secretamente com outras garotas. No entanto, Kimito explica que como o personagem 2D neste jogo é dublado por sua amiga, Eri, ele joga este jogo para apoiar o trabalho dela. Aika fica intrigada com esse conceito e insiste em jogar esse jogo. Ele explica a situação e Aika fica interessada e decide experimentar o jogo.
Ela imediatamente se vê envolvida, ficando corada e atrapalhada ao formar uma conexão estranha com o protagonista do jogo, semelhante a 50 tons de cinza. Então Kimito sai da sala para dar a ela um pouco de privacidade. Aika fica tão imersa no personagem 2D que se esquece de que na verdade está na cama de Kimito. Nesse momento, Reiko entra na sala procurando por Kimito. Aika diz para ela esperar lá fora, mas Reiko insiste em esperar Kimito voltar. Agora, as duas garotas ficam sozinhas no quarto de um plebeu. A curiosidade natural delas vence e começam a investigar. A primeira grande descoberta é a coleção de mangás do Kimito. Depois de notar que todas as capas apresentam uma garota com seios enormes, eles chegam à única conclusão lógica que suas mentes protegidas conseguem formular. Kimito é um grande pervertido que só se interessa por garotas. No entanto, Aika perde o interesse nesse trabalho de detetive e sai da sala para pegar algo na mini geladeira de Kimito. As meninas protegidas ficam chocadas ao encontrar uma garrafa de refrigerante na geladeira dele, que é um objeto completamente estranho para elas. Aika afirma que foi ela quem encontrou primeiro e quer beber sozinha, e Reiko concorda relutantemente, mas ao vê-la desapontada, Aika nervosamente concorda em compartilhar a bebida do plebeu com ela. Mais tarde, as meninas se sentam no quarto de Kimito e derramam o refrigerante para finalmente bebê-lo. Depois de um momento de hesitação, ambos tomam um gole. No entanto, o gás agressivo é um choque para seus sistemas digestivos cansados, e eles cospem a bebida um no outro ao mesmo tempo. Encharcados e pegajosos, não têm escolha a não ser tirar seus uniformes. Isso deixa as garotas no quarto de Kimito vestindo apenas roupas íntimas. Contudo, uma discussão logo começa sobre a maneira correta de dobrar as roupas de Aika. Uma coisa leva a outra, e as garotas se encontram lutando e rolando na cama de Kimito em uma pilha constrangedora. E é exatamente neste momento de pico de caos que Kimito retorna de sua reunião. Seus olhos se arregalam ao se deparar com a visão inacreditável de seus dois principais interesses amorosos, seminus e entrelaçados em sua cama. Mais tarde, Kimito é chamado ao escritório do diretor, onde é recebido pela diretora e Miyuki, cuja expressão impassível compete seriamente com a de Jason Statham. Eles têm notícias inovadoras. A construção de um local especial para a próxima excursão foi concluída. Miyuki revela que eles construíram um parque temático inteiro chamado Shoman Land. É um parque temático extenso, meticulosamente projetado para replicar a cidade de uma pessoa comum. O papel de Kimito é ser o guia deles, e Miyuki lembra-lhe que seu instrumento biológico está em jogo. Com a ameaça de castração pairando sobre sua cabeça como uma guilhotina, Kimito não tem escolha a não ser aceitar seu novo papel como guia turístico. A tão esperada viagem para Shoman Land começa. No ônibus a atmosfera é eletrizante. Reiko e seus amigos estão vibrando de empolgação, conversando animadamente sobre as maravilhas que estão prestes a testemunhar. Mas Aika está em seu próprio mundo, ensaiando nervosamente como pedir um combo de hambúrguer de teriyaki com Coca-Cola Zero para soar legal. Ao chegar, as meninas são levadas não para um parque, mas para uma estranha sala sem janelas que acaba por ser um elevador gigante. Ele desce e uma tela enorme aparece, revelando o destino delas. Uma cidade completamente normal, de aparência comum. Para Kimito é uma visão que entediaria uma criança pequena, mas para as meninas é a coisa mais mágica que já viram. Eles perdem a cabeça completamente com os detalhes mais mundanos, ficando maravilhados com faixas de pedestres e semáforos como se estivessem testemunhando o nascimento de uma nova galáxia. Uma garota até perde a cabeça, tipo literalmente. Quando todos mancam pra fora, Miyuki anuncia a primeira atração, uma paródia descarada do McDonald's. Ela explica o conceito alienígena de fazer um pedido no balcão, esperar seu número ser chamado e, em seguida, o verdadeiro horror, pegar sua própria comida. As meninas estão perplexas, convencidas de que esperarão horas para que suas refeições sejam preparadas, o que só aumenta o choque total de Kimito. No entanto, Miyuki explica que, como este é um restaurante de comida rápida, a comida deles estará pronta em apenas 1 minuto, causando caos em todos novamente. Quando se aproximam do balcão, uma onda de pânico toma conta do grupo. Aika, que vinha praticando para este exato momento, congela completamente enquanto Kimito a motiva a ser corajosa. Enquanto isso, Reiko toma coragem e avança, mas fica imediatamente perplexa com o menu. Vendo o colapso total dela, Kimito intervém para salvar o dia. Ele ajuda calmamente Reiko a decidir e até sugere os melhores pratos para pedir. Karen, em um raro momento de pura alegria, escolhe imediatamente o combo que vem com uma boneca fofa. Depois que todos finalmente recebem sua comida, Kimito percebe que Aika voltou a se isolar, então ele se senta bem entre ela e as outras garotas para aliviar a tensão. Mas assim que ele dá uma mordida enorme no seu hambúrguer, seu rosto se ilumina com uma expressão de puro êxtase teatral, como se ele acabasse de provar uma refeição 5 estrelas. Sua reação exagerada choca seus colegas, que não conseguem acreditar que um simples hambúrguer possa ser tão delicioso. Entre todo o encanto e a empolgação, Aika não parece se incomodar e simplesmente sorve sua bebida. A próxima parada do tour é um arcade japonês clássico. As meninas ficam imediatamente hipnotizadas pelas máquinas de garra. Reiko, com sua graça natural, consegue ganhar um bicho de pelúcia, recebendo uma rodada de aplausos das amigas. Kimito observa pensando consigo mesmo como Aika dominaria nos jogos de dança. Ele se aproxima dela gentilmente, esperando animá-la, mas é cercado por outras garotas querendo aprender os segredos da máquina de garra.
Sentindo-se deixada de lado, Aika murmura que vai pegar um suco e se afasta. Ele então ensina as moças a jogar o jogo bobo quando acidentalmente toca a mão de uma garota. Ela quase derrama molho quente de sua boca, mas para quando ganha uma boneca fofa. O grupo então se dirige para uma máquina de dança. Kimito explica o conceito básico: seguir as setas na tela para marcar pontos. Ele demonstra dançando, fazendo com que todos vazem óleo do motor das pernas. Quando as garotas entram para dançar, elas se deparam com uma série de movimentos difíceis. Então, Aika sobe na plataforma e dá às meninas uma apresentação de tirar o fôlego. Ela se move com uma confiança que elas nunca viram antes. Uma exibição impressionante de habilidade que deixa toda a classe sem palavras. Por fim, ela dá um joinha para seu parceiro de dança, mas fica imediatamente envergonhada. Mas desta vez, as garotas não estão olhando para ela com pena. É pura admiração. Todo mundo se aglomera ao redor dela, implorando que ela os ensine a dançar como ela. Nesse momento, o desejo mais profundo de Aika finalmente se realiza, pois ela agora é extremamente popular entre seus amigos. Em seguida, ela leva o grupo a uma cafeteria e, sem erros, pede uma das bebidas mais ridiculamente complicadas do cardápio, deixando todos impressionados. Enquanto isso, Reiko apenas observa essa nova mudança na dinâmica do grupo. Quando as bebidas chegam, as meninas ficam intrigadas com o pequeno buraco na tampa. Assumindo seu papel como a experiente, Aika demonstra como beber, apenas para se queimar com o café quente, enquanto tenta disfarçar sua expressão de dor atrai. No entanto, este momento quebra a última barreira. Vendo-a como legal e acessível, as meninas pedem ansiosamente seu número de telefone para que possam trocar mensagens. Enquanto isso acontece, Karen é vista ao lado, completamente absorta em acariciar um filhote adorável. Enquanto isso, Haka é vista nos corredores vazios da academia, procurando por Kimito. A empregada pessoal dela dá a notícia de que todos estão em uma excursão, fazendo-a sentir-se sozinha. A última parada do dia é uma loja de roupas. Aika abraçou totalmente seu novo papel no grupo e explica aos seus colegas que calças rasgadas não são defeituosas, mas uma declaração de moda muito popular. Kimito observa de longe como um pai orgulhoso, enquanto sua amiga travessa finalmente se conecta com as outras garotas. Sua atenção é então atraída para Karen, que está examinando desajeitadamente uma roupa estilosa. Ela claramente gosta, mas está completamente fora de seu elemento. Ela fica em frente ao espelho, completamente encantada pela cor, mas rapidamente a descarta para proteger sua identidade hardcore. Kimito tenta encorajá-la, mas ela se assusta e afirma que nunca usaria roupas tão estúpidas. Mas quando Kimito não acredita nela, o mecanismo de defesa de Karen entra em ação e ela saca sua katana para ameaçá-lo. No entanto, Kimito lembra de que já a derrotou antes, o que é suficiente para a garota tremer de medo. Ela tira a roupa na frente dele e Kimito diz para ela experimentar as roupas. Karen pula dentro do provador como um macaco enquanto Kimito a espera. Momentos depois, ela sai parecendo absolutamente deslumbrante. Kimito, o conhecedor de coxas, fica sem palavras enquanto olha para todas as curvas e áreas do corpo de Karen. Enquanto ela treme de vergonha, Kimito a assegura que seu corpo é literalmente perfeito, o que a faz corar intensamente. Ele diz pra Karen se vestir assim com mais frequência, para que ele possa olhá-la todos os dias. O comentário é demais para ela lidar, então a Karen dá-lhe um leve tapa e foge envergonhada. Naquela noite de volta ao hotel, Aika e Reiko são forçadas a ser colegas de quarto, e a tensão é tão forte que poderia fazer um... Aika está ocupada mandando mensagens para suas amigas, enquanto Reiko se sente um pouco isolada. Pouco tempo depois, Aika surpreendentemente compartilha um momento de vulnerabilidade com Reiko. Ela quer que Reiko verifique sua mensagem de texto antes de enviá-la para todos os amigos, o que explica como ela tem uma personalidade direta, que deu a impressão de que ela era rude. Isso lentamente fez com que as meninas ficassem com medo dela, então Aika começou a ignorar todos para proteger sua saúde mental. Ela então pega o telefone e mostra a Reiko uma longa mensagem que também fala sobre como ela quer fazer amizade com todos. Tocada por esse momento, Reiko concorda e as duas rivais trabalham juntas para aperfeiçoar a mensagem. Na manhã seguinte, Kimito é acordado com um susto por sua empregada, que parece estar sempre com raiva dele. Ironia do destino, os dois começaram a desenvolver uma amizade estranha. Mais tarde, todas as garotas se reúnem para o café da manhã. Acontece que a mensagem de Aika foi bem recebida, pois as garotas a convidam calorosamente para se juntar à mesa, deixando-a incrivelmente feliz. Mais tarde, Kimito a encontra perto dos elevadores e a parabeniza por alcançar seu objetivo. E então, com a inteligência emocional de Joe Biden, ele dá um golpe devastador. Ele explica que como Aika é agora uma garota popular, seu papel no clube dos plebeus está oficialmente encerrado. Ele alegremente diz a ela como ela deve agora manter sua posição participando de festas de chá. Esta revelação destrói o mundo de Aika, pois o clube era seu suporte vital, sua conexão especial com ele. Enquanto as portas do elevador se fecham em seu rosto desolado, ela fica completamente arrasada. Procurando relaxar um pouco, Kimito vai para os banhos quentes, mas sua amiga irritante, Aika, aparece de novo de toalha para afogar suas mágoas. Enquanto os dois discutem sobre quem pode usar o banho quente, os amigos de Aika de repente entram na área da piscina. Em um pânico cego, Kimito mergulha debaixo d'água para se esconder das garotas semi-nuas. Instintivamente, Aika protege sua posição com seu corpo, enquanto suas amigas conversam sobre algumas coisas bobas. Preso sob a superfície, Kimito começa a ficar sem ar, então ele levanta a cabeça para respirar, mas ele acaba com...
uma visão completa das partes íntimas de Aika. Enquanto ele se submerge debaixo d'água, as meninas continuam conversando enquanto Aika o esconde de suas amigas. Kimito precisa desesperadamente respirar, então ele erroneamente agarra os tanques de Aika, o que resulta em um golpe de cotovelo dela. Momentos depois, quando as meninas deixam a área da piscina, Aika fica chocada ao encontrar Kimito imóvel. Ela imediatamente puxa o corpo repulsivo e mole dele da água e começa a fazer RCP. Ela pressiona os lábios nos dele, esperando soprar ar em seus pulmões. Nesse exato momento de máximo mal-entendido, 2 de seus amigos retornam à área da piscina, flagrando o que parece ser um beijo apaixonado entre amantes intensos. No dia seguinte, o boato se espalhou como incêndio. Toda a academia está agitada com a notícia de que Kimito e Aika estão juntos. O conhecedor de coxas desavisado se aproxima de Aika para entender o que está acontecendo, mas naquele momento, uma Karen furiosa se aproxima dele e lhe dá um soco forte no rosto antes de sair correndo. De volta ao quarto de Kimito, o clube dos plebeus se reúne novamente para uma reunião de emergência. Aika afirma que não beijou Kimito, o que alivia a graciosa Reiko. Ela diz a Aika para esclarecer o mal-entendido e enviar uma mensagem a todos os seus amigos. Mas nesse momento, Kimito entra na sala e Aika decide esperar um pouco mais para enviar a mensagem. Isso causa outra briga entre as duas meninas. Na manhã seguinte, Miyuki é vista caminhando sozinha pelo jardim da academia. Ela encontra uma garota aristocrática que está em sua corrida matinal. No entanto, ela fica confusa sobre por que Miyuki está trabalhando como empregada. É revelado que Miyuki pertence a uma família de status incrivelmente alto, tornando sua posição como empregada um grande mistério. No entanto, ela educadamente ignora a pitch aristocrática e se afasta. Miyuki então entra no quarto de Kimito para acordá-lo, mas surpreendentemente, ela o beija gentilmente nos lábios. Como sempre, Kimito acorda com Miyuki olhando para ele com aqueles olhos penetrantes. O dia começa com Kimito mostrando a Aika uma nova maravilha dos plebeus, um aplicativo de previsão de futuro. A garota animada em 2D no aplicativo afirma que a Aika não tem filtro no que diz, e se magoa com as menores coisas. Isso é extremamente empolgante para ela e está convencida de que o aplicativo também pode prever o futuro. Quando Kimito menciona que sua cor da sorte é verde, Aika se veste completamente de verde para permanecer com sorte o tempo todo. Para ativar isso completamente, Kimito insiste que ela deve carregar folhas verdes nas mãos e executar uma dança especial para boa sorte. Aika é difícil de enganar, mas desta vez ela acredita nas mentiras de Kimito e começa a dançar como o irmão de Andrew Tate. Assim que ela está praticando o gesto de forma cômica, as outras garotas chegam para testemunhar o espetáculo bizarro. Depois que Kimito explica a situação, as garotas decidem testar o aplicativo. Ela chama Reiko de Social Butterfly e Karen de uma personalidade durona por fora, mas que na verdade é uma mole por dentro. Haku é ainda mais precisa, pois a vidente 2D a classifica como uma cientista com visão criativa. No entanto, Karen se recusa a acreditar que é uma mole e tenta brigar com Kimito. Quando ele refaz o teste, chama Karen de uma garota avoada e burrinha com nádegas enormes, deixando-a furiosa. No entanto, a verdadeira diversão começa com o teste de compatibilidade, e todos concordam com isso, o que começa a deixar Kimito ligeiramente intimidado. Eles decidem seguir a ordem alfabética e Aika vai primeiro para verificar sua compatibilidade com Kimito. Quando as garotas se aproximam dele com suas esponjas nojentas para verificar os resultados, descobrem que ela obteve uma pontuação de compatibilidade de 80% com Kimito. Aika fica extasiada ao descobrir que eles podem formar um casal muito amoroso, e grita de emoção. Reiko é a próxima a fazer o teste de compatibilidade e consegue impressionantes 90%, superando facilmente a pequena Aika. Percebendo que pode até ficar com Kimito com essa pontuação, Reiko não consegue conter sua imaginação. Ela começa a sonhar acordada sobre sua noite com Kimito enquanto Aika fica furiosa. Enquanto isso, Haku recebe uma nota perfeitamente neutra de 50% que ela aceita com desprendimento lógico. Karen, inicialmente recusando, finalmente cede à pressão dos colegas. Para a surpresa de todos, ela obtém uma compatibilidade esmagadora de 0% e furiosamente saca sua katana. Justo então, Kimito percebe que cometeu um erro com a data de nascimento e refaz o teste. Isso resulta em uma pontuação perfeita de 100% de compatibilidade e também menciona que seus ataques românticos se tornarão mais agressivos. Enquanto Aika e Reiko lutam para obter a pontuação perfeita, elas começam a mudar os detalhes para serem a parceira perfeita para Kimito. Isso resulta em um ambiente estranho na sala enquanto as duas garotas brigam entre si, enquanto Karen fica hipnotizada por Kimito e começa a imaginar coisas com ele. Nesse ponto, Karen se torna a voz da razão e diz às garotas para controlarem seus hormônios. No entanto, ela acaba sendo arrastada para essa discussão. Hakuya se volta para Kimito, e ele instantaneamente percebe que ela está com fome. Vendo isso como sua chance de escapar do caos, Kimito escapa com ela para fazer um bolo de batata. No dia seguinte, Miyuki o acorda com sua presença gótica habitual, mas desta vez, Kimito pergunta por que ela está sempre tão perto dele pela manhã. Enquanto Miyuki permanece em silêncio, ele sugere que o alarme do telefone dele pode facilitar o trabalho dela, mas ela afirma que é seu dever e precisa acordá-lo de maneira estranha. No entanto, quando Kimito menciona que usar o alarme do telefone vai economizar muita energia para ela, Miyuki calmamente se oferece para quebrar seu telefone Samsung como alternativa e encerra a discussão. Mais tarde, Kimito assiste a algumas lutas do UFC em um corredor para aproveitar um momento de paz, mas ele é interrompido por uma Karen tímida. Sua mente volta à previsão do aplicativo e ela leva a sugestão ao pé da letra. Sem pensar duas vezes, ela lança um ataque surpresa em Kimito que corta levemente seu paletó.
Imediatamente horrorizada com o que fez, sua fachada agressiva desmorona, e ela insiste em levá-lo para o seu quarto para resolver esta batalha. Embora Kamito hesite no começo, Karen agarra sua mão e o puxa para dentro. Kamito fica surpreso ao encontrar seu quarto tão espartano quanto um dojo, como se ela fosse prima do Naruto. Enquanto prepara seu kit de costura, Karen pede que ele fale sobre seus sentimentos por ela. Vire-se enquanto ela se troca para a roupa estilosa que compraram juntos na Showman Land. Segundos depois, Kimito sente a presença de uma Karen atraente bem atrás dele e se vira. Ele não consegue parar de olhar para aqueles grandes travesseiros macios no peito dela e até olha com desejo para as calças dela. Kimito a elogia pelo traje, fazendo-a corar. Enquanto ela conserta meticulosamente o casaco dele, Kimito menciona casualmente como Karen seria uma esposa incrível, um comentário que a faz perder completamente a compostura. Enquanto ela devolve a jaqueta para ele, ela também percebe sua camisa rasgada e insiste em consertá-la. Ela força Kimito a tirar a camisa e a puxa do seu corpo. Enquanto Kimito está deitado no chão, Karen se aproxima dele e observa seu corpo nojento e sujo. Ela até se atreve a tocá-lo e entende porque ele é mais forte que ela. Percebendo sua insegurança, Kimito elogia sua incrível dedicação e habilidade, chamando-a de bela. Suas palavras sinceras a tocam profundamente, deixando-a confusa e sem palavras. No entanto, o momento sensual deles é interrompido por Aika, Reiko e Hakua entrando na sala à procura deles. Em um pânico cego, Karen empurra o Kimito seminu para dentro de seu guarda-roupa. Dentro da escuridão apertada, Kimito fica acentuadamente consciente do tigre de Karen e acaba desmaiando no peito dela. Isso causa uma leve agitação lá dentro, o que é demais para o móvel frágil. Como resultado, a porta do guarda-roupa se abre com um estrondo, desmoronando e derramando seu conteúdo no chão. Aika, Reiko e Hakua olham em silêncio atordoado para a confusão comprometedora de um Kimito sem camisa e uma Karen mortificada. Pensando rápido, Aika pega um telefone mostrando um monte de homens musculosos que ela estava assistindo antes. Nervoso, Kimito improvisa e afirma que estava apenas lendo o futuro de Karen, o que exige que estejam seminus. Entretanto, Aika já foi enganada muitas vezes por ele e trava a perna dele como a de um lutador em seu celular. Por outro lado, Hakua está lidando com as consequências emocionais do teste de compatibilidade. Ela fica bastante melancólica por causa de sua nota de 50%. Quando sua empregada chega para checar como ela está, percebe que Hakua desenhou o rosto de Kimito em seu prato como uma completa psicopata. Ela até percebe a boneca Kimito feita à mão ao lado da sua cama e fica preocupada com o seu bem-estar. Como resultado, a empregada chama uma reunião de emergência com suas colegas e o veredito é unânime. O pequeno gênio está apaixonado. Com um senso de propósito justo, a empregada Peaches elabora um plano grandioso e elaborado para fazer Kimito se apaixonar por Hakua. Enquanto isso, de volta ao clube dos plebeus, Kimito está dando uma palestra sobre outro aspecto de seu mundo, cafés de empregadas. Enquanto as garotas têm suas próprias ideias sobre o que isso poderia ser, Kimito explica que são restaurantes temáticos onde as garçonetes interpretam o papel de empregadas. Isso é realmente uma novidade para as meninas que ouvem curiosamente essa palestra. Kimito acrescenta que as empregadas no mundo dos plebeus são muito diferentes das profissionais que estão nesta academia. Quando Reiko pergunta se ele gosta de empregadas, Kimito concorda, porque na sociedade dele, ter uma empregada é quase uma fantasia. Ao ouvir isso, Reiko declara que eles devem imediatamente marcar uma sessão na cafeteria da academia para investigar essa fantasia de plebeu em primeira mão. Quando Kimito chega, ele encontra seus amigos totalmente comprometidos com a ideia. Todos estão vestidos em uniformes de empregada com babados, prontos para servi-lo. Reiko, assumindo o papel de chefe das empregadas, chama-o dramaticamente de mestre. Kimito explica que as empregadas de café devem servir seus clientes com amor, e Aika fica com ciúmes de Reiko roubando sua atenção. No entanto, Kimito desvia a atenção delas e lhes ensina que se ele pedir uma bebida, elas devem entregá-la com o devido amor. Como as meninas não têm ideia do que esse esquisito está falando, querem uma ameaça para que ele demonstre. Então Kimito se levanta e mostra a elas como a comida deve ser entregue com amor, agindo quase como um James Charles japonês. As meninas acham isso totalmente ridículo e deixam esse imitador de Jeffrey Epstein sozinho dentro do café. Enquanto isso, o conselho das empregadas descobre a atração de Kimito por empregadas e começa sua própria preparação. Mais tarde, Aika traz um omelete de arroz para Kimito e tenta entregá-lo com carinho, mas acha super constrangedor. Karen desenha um coelho ferido com ketchup no prato dele como um cereal Una Lover, enquanto finge sangrar por cima. A doce Hakua tenta entreter Kimito jogando pedra, papel, tesoura, mas acaba sendo interrompida por Reiko. Ela então começa a cantar uma música do Kanye West, mas é tão terrível que as próprias fundações do prédio tremem e vidros quebram, causando caos ao redor. Enquanto Aika critica seu canto, outra discussão começa enquanto Hakua mais uma vez fica nua enquanto rabisca suas equações na mesa de jantar. Do corredor, as verdadeiras empregadas de Hakua observam todo o desastre. Como viram Kimito no meio desse caos, chegaram a uma conclusão completamente errada de que Kimito tem uma fixação por empregadas. Mais tarde, a empregada-chefe de Hakua se aproxima de Kimito e, sob o pretexto de mostrar a ele como são as verdadeiras empregadas em ação, o convida para o laboratório de Hakua. Este é o começo do encontro orquestrado deles.
Ela os leva para dentro do corredor e começa a mostrar a ele o lugar. Kimito observa maravilhado, enquanto Hakuya entra em um transe criativo, quase como Stephen Hawking em seu escritório quando não estava todo contorcido como um macarrão. Ele nota como as empregadas se movem em silêncio, com precisão sincronizada para transcrever seu trabalho, e fica impressionado com isso. Depois, a empregada leva Hakuya até Kimito e ela pede para a menina mostrar as instalações para ele. Ao ver Hakuya agarrar suas mãos, todas as empregadas perdem a cabeça de empolgação como um bando de malucas. Ela então leva Kimito para uma enorme caixa de areia interno projetado para Hakuya clarear a mente. Enquanto Kimito e Hakuya começam a brincar juntos, eles percebem que as empregadas ainda estão lá observando-os com uma intensidade sádica, alegando ser seu tempo livre. Quando chega a hora do almoço, as empregadas os acompanham ao refeitório do pessoal, onde Kimito e Hakuya dão as mãos como irmãos. Quando chegam à área de jantar, a empregada diz a ele que, como não tem pratos extras, Kimito e Hakuya terão que compartilhar um prato. Até mesmo a comida tem frases assustadoras escritas por toda parte, o que naturalmente deixa Kimito extremamente constrangido. Kimito nota um monte de pratos vazios, mas outra empregada finge cair e quebra todos eles. Sem outra opção, ele começa a alimentar a garotinha, mas as empregadas assustadoras gritam de empolgação. As colheres também são derrubadas por uma das empregadas, o que fica mais estranho a cada segundo. Agora Kimito é obrigado a usar a mesma colher enquanto Hakuya o alimenta docemente. Por fim, justo quando os dois estão compartilhando uma bebida do mesmo copo, Miyuki entra na sala. Sua presença gélida imediatamente faz com que as outras empregadas fiquem alertas. Ela informa que um pedido urgente de uma empresa chegou enquanto estavam enrolando como um bando de idiotas no podcast do Jake Paul. Seu tom é severo e as empregadas se dispersam. Depois disso, Kimito pede desculpas à empregada de Hakuya pelo transtorno, admitindo que mesmo depois de tudo isso, ele ainda não tem certeza do que realmente envolve o trabalho de uma empregada. Mas ele adiciona sinceramente que, por causa deste dia bizarro, ele conseguiu ver um lado totalmente novo da personalidade de Hakuya. Naquela noite, as empregadas celebram sua suposta vitória. Elas estão em uma crença delirante de que Kimito está atraído por Hakuya e que em breve estarão em um relacionamento. Enquanto isso, todas as outras garotas começam a praticar como se tornarem melhores empregadas em seus quartos, pois todas querem um pedaço daquele churrasco do Kimito. No dia seguinte, Kimito decide que é hora de executar sua obra-prima de pegadinhas. Ele chama a Aika para seu quarto para uma reunião privada, dizendo que quer falar com ela e somente ela. O pedido faz seus hormônios serem liberados, sua mente imediatamente pulando para conclusões românticas. Quando o Kimito pede a ela para sentar na cama, ela se senta nervosamente ao lado dele. Nesse momento, ele lhe dá um presente e suas coxas se agitam de felicidade. Quando ela pergunta por que ele está dando um presente assim do nada, Kimito mantém a calma e permanece em silêncio. Ele então pede a Aika para abrir a caixa, que contém um terno amarelo brilhante e de aparência boba. Kimito, com a expressão solene de um sábio, diz a ela que esta é uma arma secreta que finalmente a tornará a garota mais popular da escola. Aproveitando um momento íntimo, Aika pergunta a ele se isso é alguma brincadeira estranha que ele está pregando nela. As bolas de Kimito estão em perigo. Então ele rapidamente explica com seriedade que usar um terno amarelo e apontar os dedos é considerado sagrado entre amigos íntimos plebeus. Aika foi enganada por ele várias vezes, então ela fica desconfiada. No entanto, Kimito está preparado para isso, e mostra a ela um vídeo do comediante japonês Dandy Sakano, famoso por seu gesto com os dedos. Em seguida, ele mostra uma enxurrada de buscas na internet mostrando milhares de fãs imitando o gesto. Aika não percebe que isso é uma pegadinha, mas com uma pegadinha tão meticulosamente elaborada, ela está completamente convencida. Em poucos minutos, Aika veste a sua nova roupa e até tenta um gesto estranho. Kimito tira algumas fotos dela e até lhe ensina alguns movimentos absurdos extras. Enquanto a menina comemora imitando uma famosa celebridade, Kimito se prepara para ser repreendido após revelar a verdade sobre sua pegadinha. Mas justo então, Aika sai correndo da sala, ansiosa para espalhar o evangelho do gesto de dedo para toda a academia. Enquanto Kimito corre atrás dela, ele bate de frente com Miyuki. Suas mãos automaticamente se movem em direção às suas belas coxas, enquanto ele olha diretamente para seu tigre. Depois de um breve momento constrangedor, ele sai debaixo da saia de Miyuki, enquanto ela se deita no chão, pronta para se render à língua de Kimito. Enquanto ele pede desculpas por seu erro, Miyuki menciona casualmente que não se importa que ele a toque. Enquanto isso, Aika está correndo pelo corredor em seu terno amarelo, onde Reiko a nota. Ela então corre atrás de Aika, exigindo saber do que se trata essa roupa. Eventualmente, ela explica como esse terno é usado por um plebeu famoso chamado Dandy Sakano. Mas quando ela faz o gesto com o dedo, Reiko percebe que essa garota perdeu a cabeça. Quando descobre que Kimito deu essa roupa a ela, o ciúme de Reiko se transforma em um desejo de entrar nessa tendência estranha. Então os dois começam a praticar o gesto estranho com os dedos juntos como um casal de bobos. Quando Kimito chega à sala de aula, a pandemia do gesto com os dedos tomou conta. Toda a classe está vestida de amarelo e fazendo o gesto em uníssono. Mais tarde o tom muda drasticamente. Reiko está andando pelo corredor quando ouve Kimito ao telefone com um velho amigo de casa. Ele está reclamando de como está cansado da academia, já que só há garotas neste lugar. Ele não consegue lidar com o estresse de ter que ser cuidadoso perto das garotas o tempo todo, e menciona que os rapazes são amigos muito melhores do que as garotas. Reiko interpreta mal isso como ele querendo deixar a escola para sempre.
Sem perder tempo, ela imediatamente reúne o clube dos plebeus, Aika, Karen e Hakua, para uma reunião de emergência para compartilhar as terríveis notícias. Agora eles devem encontrar um plano para impedi-lo de partir. Em um golpe de gênio absoluto e descontrolado, Aika sugere a solução óbvia. Se Kimito sente falta de ter rapazes por perto, então eles deveriam se tornar meninos. Como eles não podem crescer um ding-dong da noite para o dia, começam a ter ideias. Karen tem uma ideia boba e explica que toda vez que enfrentava Kimito, ele sempre olhava para suas coxas. Então, as garotas decidem praticar o hábito dele de olhar para as pernas das garotas. Em seguida, lembrando do falso fetiche dele, elas pedem a uma empregada para trazer um traje de músculos. Aika ganha a batalha de pedra, papel, tesoura para usá-lo, mas acaba parecendo um rei fígado. Eles também adicionam um rabo de cavalo samurai, junto com uma gravata borboleta para um toque de classe. Para o toque final crucial, eles precisam de um perfume masculino. Então, após alguma deliberação cuidadosa, as garotas decidem sobre o aroma mais masculino que conseguem pensar. Tempero de carne grelhada. Totalmente preparadas, todas as garotas tentam agir duronas e masculinas e marcham para o quarto de Kimito. Ele é recebido por uma cena ridícula e confusa, perguntando por que elas cheiram a churrasco. No entanto, as garotas explicam orgulhosamente seu plano. Elas ouviram que ele estava considerando partir porque sentia falta de seus colegas de classe masculinos, então fizeram esse espetáculo para convencê-lo a ficar. Kimito fica momentaneamente em silêncio, olhando para a bagunça absurda com cheiro de carne e vestida de forma cruzada à sua frente. Aika exibe seus músculos no traje, Reiko tenta agir de forma descolada e distante, Karen permanece estoicamente e Hakua apenas olha fixamente. É a coisa mais insana, equivocada e sincera que alguém já fez por ele. No entanto, Kimito esboça um sorriso caloroso e os tranquiliza dizendo que não precisam se preocupar. Ele não tem intenção de deixar a academia e promete permanecer na escola. No dia seguinte, Kimito caminha pelo tranquilo complexo da academia para refrescar suas bolinhas de tênis suadas. Ele se vê voltando para sua sala de aula vazia, tendo esquecido seu estojo de lápis. Para sua surpresa, ele encontra Reiko diligentemente repondo o giz para os professores. Kimito dá um sorriso suave, pois ela é realmente uma garota de coração puro. Enquanto os dois estão juntos na janela, eles conversam sobre algumas coisas bobas, como o quão bonito está o céu. Kimito percebe como Reiko está deslumbrante agora e imediatamente desvia o olhar. Para evitar distração, ela fecha as cortinas e decide aproveitar o momento íntimo. Reiko expressa seu desejo de ajudá-lo com a aula de arranjo de flores. Kimito sabe que isso é apenas uma desculpa para uma cerimônia de luta corpo a corpo e rapidamente concorda com o pedido dela. Então Reiko toma uma atitude muito mais ousada, pedindo a ele para começar a chamá-la pelo primeiro nome. Ela quer que eles sejam mais do que amigos e o convence a deixar de lado as formalidades daqui pra frente. Mais tarde, o clube dos plebeus se reúne no quarto de Kimito para discutir sua agenda do dia. Mas Reiko, de forma insinuante, lembra Kimito de não esquecer o plano secreto deles, imediatamente despertando a suspeita e o ciúme de Aika. Aika e Karen exigem saber o que estão tramando, mas Kimito mais uma vez se vê preso entre a briga das garotas. Enquanto isso, Reiko aproveita a atenção e simplesmente sorri para as meninas irritadas. No entanto, a briga é interrompida quando duas empregadas entram na sala chamando Reiko e Kimito para o escritório da diretora. Como Reiko não foi informada sobre a visita deles, ela parece um pouco incomodada com isso. Dentro do escritório, eles são recebidos pela família de Reiko, sua mãe autoritária e seu irmão mais velho surpreendentemente tímido, Masami. Após a mãe trocar gentilezas com Reiko, seu olhar se volta para esse garoto nojento Kimito. O nervoso garoto não faz ideia do que se trata e se apresenta. Masami fica imediatamente hostil em relação a Kimito, furioso por um garoto ser permitido perto de sua preciosa irmã. No entanto, Reiko diz a ele que ela está vazando muito molho ultimamente e está aproveitando seu tempo na escola. Mesmo assim, Masami não está satisfeito e grita com Kimito, mas Reiko intervém para defender seu potencial amante e fica furiosa com ele. Miyuki tenta acalmar a situação e explica que Kimito é um homem gay e gosta de homens com corpos musculosos. Isso deixa Masami ainda mais assustado, mas sua mãe diz para ele pensar com a cabeça, não com o ding-dong. Ela então interrompe com um anúncio sério que silencia a sala. Ela diz a Reiko que seu casamento foi finalizado e que ela deve deixar a academia imediatamente para se juntar ao seu futuro marido. A notícia atinge como um golpe físico enquanto Reiko olha para Kimito com seus olhos amorosos. Vendo isso, a mãe pede para ele sair do quarto e ele sai tristemente, sentindo-se como Adin Ross na frente de Andrew Tate. De volta à sala do clube, Kimito relata as terríveis notícias sobre Reiko. As garotas ficam chocadas ao ouvir isso, e todas ficam ali com caras tristes. Kimito destaca que Reiko está claramente infeliz e propõe que façam algo para interromper o noivado. Ele não entende como a mãe de Reiko pode fazer algo tão cruel à própria filha. Isso galvaniza o grupo com um novo propósito, enquanto todos se juntam para uma última tentativa. Mais tarde no pátio, eles encontram Masami novamente. Ele está claramente contra o casamento de Reiko e tenta freneticamente dar seu endereço de e-mail a Kimito para coordenar um plano. No entanto, sua mãe aparece de repente e o obriga a sair antes que eles possam elaborar um plano. Naquela noite, os membros do clube se reúnem sem Reiko, mas a atmosfera é vazia e deprimente. Todos começam a imaginar a vida sem Reiko e fica dolorosamente claro que todos queriam muito aplaudir aquela suculenta lata de atum.
Em um momento de incrível crescimento de caráter, Aika, a maior rival de Reiko, admite que está preocupada e não pode simplesmente ficar parada sem fazer nada. Movida por um novo senso de solidariedade, Aika decide ligar para Reiko, mas os telefones da escola estão restritos. No entanto, Hakua faz sua mágica e facilmente desativa o limitador, transformando-os em celulares normais. Naquela noite, Aika faz a ligação, o que deixa Reiko extremamente feliz. As duas começam a conversar, mas Reiko tenta ser obediente, dizendo que deve obedecer às ordens de sua família. Aika a escuta com lágrimas nos olhos, e diz para ela parar de agir como um presidente republicano antes da eleição. Ela lembra Reiko que se ela sair, ela estará sozinha na aula de ginástica, e que ela é uma amiga preciosa para todos eles. Finalmente, Reiko perde a compostura e confessa que não quer se casar e que ela quer ficar com suas amigas para sempre. Era tudo o que Aika precisava. Ela promete a Reiko ser paciente até encontrarem uma maneira de salvá-la. No dia seguinte, Aika revela que Reiko quer ficar na academia, então a missão de resgate está em andamento. Hakua imediatamente recupera o endereço de e-mail de Masami e um plano está em andamento. Como as garotas são aristocráticas, Kimito assume a liderança da missão e declara guerra aos casamentos arranjados como verdadeiros democratas. Naquela noite, os 5, Kimito, Aika, Reiko, Hakua e Karen, saem furtivamente da academia sob a cobertura da escuridão. A fuga deles é quase perfeita, quase como se eles estivessem rastejando juntos todas as noites. Mas assim que chegam a uma área segura, o grupo é descoberto pela última pessoa que queriam ver, Miyuki. Por um momento tenso, todos os estudantes pensam que seu plano acabou antes mesmo de começar. No entanto, Miyuki simplesmente pergunta se esta é uma atividade oficial do clube dos plebeus. Quando Kimito confirma que é, ela faz vista grossa. Este foi seu permissivo críptico permitindo ao grupo resgatar Reiko a qualquer custo. Do lado de fora, uma outra empregada mostra-lhes o caminho e eles saem pelo portão. Em seguida, entram em um carro preto elegante que os aguarda. Acontece que é ninguém menos que Masami e os dois homens musculosos que sequestraram Kimito pela primeira vez. Enquanto eles se acomodam, Masami dá o sinal e o carro sai dirigindo pela noite para invadir um casamento e resgatar Reiko de uma vez por todas. Quando o carro chega à rodovia principal, Kimito pergunta a Masami por que ele confiou nele. Masami explica que, como ele próprio é um aristocrata, não pode ser ele a invadir um casamento de família. É uma lógica boba, mas faz sentido. Logo, o carro para em uma colina com vista para a mansão da família de Reiko. Com a propriedade cheia de seguranças extras, Masami percebe que seu plano foi descoberto, então ele nomeia Kimito como o comandante desta missão e se voluntaria a arriscar sua vida por sua irmã. Karen, por outro lado, está determinada a usar suas espadas para derrotar os guardas porque, para ela, isso não é uma ameaça, é um convite. Antes que alguém possa formular um plano adequado, Karen desce a colina e avança de cabeça para a batalha. Ela puxa sua espada como Sasuke, assustando todos os guardas por perto. Então, Karen lança seu primeiro ataque, rachando o chão como um bolo de aniversário. Após todos os guardas serem erradicados, Karen decide lançar seu ataque mais poderoso. Sua espada cria uma lâmina de fogo tão potente que escava um enorme buraco na parede da mansão, criando uma entrada ampla para os amigos de Reiko. Nesse momento, eles são cercados por um enxame de seguranças sem espaço para fuga. Mas Karen incentiva todos a entrarem no prédio enquanto ela lida com os seguranças desagradáveis. Ela então libera sua técnica de furacão característica, um turbilhão giratório de golpes de espada que os despede de seus uniformes inteiros. Por outro lado, Kimito, Aika e Hakua correm para dentro, mas seu caminho é imediatamente bloqueado pelo mordomo da família, Takemiya, um homem que parece ter um Bugatti laranja. Ele se aproxima de Masami e tenta convencê-lo a desistir dessa batalha com sua própria família, mas ele ignora o mordomo e avança sobre ele. Infelizmente, seu ataque é interceptado por Takemiya, fazendo com que Masami caia no chão. Mas a batalha apenas começou. Esses dois se envolvem em um duelo feroz e de alto risco, enquanto Kimito, Aika e Hakua avançam. Uma vez dentro, eles encontram a próxima camada de segurança, um enxame de drones de alta tecnologia prontos para atacá-los. Mas Aika abraça sua confiança delirante e pega um vaso próximo e o quebra em pedaços. Ela então lança habilmente os pedaços quebrados como soldados ucranianos, derrubando os drones um por um. No entanto, a vitória deles é de curta duração, pois uma série de portas de segurança pesadas começa a fechar atrás deles, ameaçando selá-los. Mas o pequeno gênio Hakua procura a sala de controle para hackear o sistema e interceptar as portas. Infelizmente, a porta final está fechando rápido demais, causando ansiedade em todos. Nesse momento, os dois homens musculosos do carro surgem do nada, segurando a enorme porta de metal com pura força bruta. Hakua desliza por ela e imediatamente começa a invadir o computador principal da mansão. Em apenas alguns segundos, todas as portas de metal se abrem novamente. No entanto, eles se deparam com seu inimigo final, um robô gigante parecido com os Power Rangers que bloqueia o caminho para a sala de reuniões. Mas antes que o robô possa esmagá-los, Karen faz sua reentrada dramática, agora inexplicavelmente vestida com uma roupa completa de samurai. Com um único ataque devastador e totalmente ridículo, ela corta o robô ao meio. Em um ataque final, ela consegue desativar o robô, mas também rasga todas as suas roupas, deixando-a completamente nua em cima do robô. A batalha entre Takemiya e Masami se torna ainda mais brutal, pois nenhum dos dois parece perder o fôlego.
Com o caminho livre, Hakuya usa sua última poção de mágica, hackeando os drones restantes e os reconfigurando em um par de sapatos foguete improvisados para Kimito. Ele entra rapidamente no corredor da mansão e rompe na sala de reuniões formais, justo quando o noivado está prestes a ser finalizado. Vendo isso, a mãe de Reiko se levanta e educadamente pede que ele saia, mas Kimito declara seu completo e total desacordo com o casamento arranjado. A mãe de Reiko, fria e implacável, diz a ele que um plebeu não poderia possivelmente entender a importância de suas tradições. Assim que Aika e Hakuya entram na sala, Reiko começa a tremer de agonia porque já se passaram 10 horas desde a última vez que ela cheirou o omelete de Kimito. Em resposta, Kimito faz um discurso emocionante insistindo que, apesar de seus mundos diferentes, todos conseguiram se tornar amigos preciosos, e as melancias gigantes da Reiko são necessárias na academia para fins de pesquisa. Karen também chega com seus airbags mal cobertos para distrair a atenção de todos. Aika também intervém. E com lágrimas nos olhos, ela anuncia que Reiko tem os melhores seios da academia. Finalmente, todos fazem seu gesto estúpido com os dedos para mostrar apoio a Reiko. Finalmente, com lágrimas escorrendo de seus olhos, Reiko encontra sua voz. Ela se levanta e anuncia que vai deixar a família. Sua mãe a alerta sobre as consequências. Ela perderá seu status, seu direito de frequentar uma academia e se tornará uma garota comum. Kimito imediatamente intervém, assegurando-a de que não há problema, ela pode vir morar com ele. Ele afasta Reiko de sua mãe e promete mantê-la feliz. Essa declaração faz com que o pai de Reiko finalmente apoie sua decisão. Em uma reviravolta final impressionante, a mãe de Reiko começa a rir como uma bruxa. Acontece que toda a situação foi orquestrada para testar a capacidade de Reiko de se defender. Ela diz à filha que ela é livre para se casar com quem quiser, então se vira para Kimito e pede para ele cuidar dela para sempre. Uma declaração que todos na sala interpretam como um pedido de casamento. Isso causa um debate na sala enquanto as outras garotas começam a ficar com ciúmes. A cena corta de volta para a academia no caos familiar do quarto de Kimito. Ele está tentando se desculpar com Reiko pelo mal-entendido que suas palavras causaram. No entanto, ela simplesmente lembra Kimito de começar a chamá-la pelo primeiro nome. Antes que possam resolver qualquer coisa, o resto das garotas intervém. As velhas discussões recomeçam. Um debate acalorado sobre quem tem a maior reivindicação ao afeto de Kimito. Enquanto Aika e Reiko discutem, Karen observa com um suspiro frustrado. E Hakuya, inspirada pela energia apaixonada na sala, tira suas roupas e começa a rabiscar equações na parede. O clube dos plebeus está de volta, e sua dinâmica perfeitamente disfuncional é restaurada. Se você quiser ver mais vídeos como este, comente Nori abaixo.